Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Retornando à playlist sobre o Apocalipse de Jesus, vamos estudar hoje o capítulo 7 e o capítulo 14, do verso 1 ao 5, onde fala dos 144 mil. E vamos também falar sobre o selo do Deus vivo. O Apocalipse 7 começa... O Apocalipse 7, o capítulo 7 de Apocalipse, melhor dizendo, está no contexto do sexto selo, sendo assim um parêntese entre Apocalipse 6 e 8. Se você não viu sobre os 7 selos no Apocalipse, você vá para a playlist, o link eu vou deixar aqui abaixo, e procure o vídeo onde está escrito os 7 selos, que é de Apocalipse 6. O Apocalipse 7 responde a uma pergunta feita em Apocalipse 6, verso 17, no contexto do juízo dos vivos. Apocalipse 6, vamos ler do verso... Vamos ver do verso 12, verso 12 ao 17. Está escrito: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Lembrando, que estamos no período também do sexto selo. Estamos entre o sexto e o sétimo selo. Então a resposta a essa pergunta, do verso 17, é os 144 mil. Os 144 mil também são mencionados em Apocalipse 14, como dito no início do estudo. Enquanto Apocalipse 7 responde à pergunta de Apocalipse 6, Apocalipse 14 é a resposta de Deus para o capítulo 13. Apocalipse 14 está no contexto de Apocalipse 13. Apocalipse 7 informa sobre os 144 mil. E Apocalipse 14 dá as características. Apocalipse 7, verso 1, está escrito: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Depois da abertura do sexto selo, João tem então essa visão. E aí, na sequência dos versos 2 ao 8, em Apocalipse 7, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. As 12 tribos. Muitos sugerem que esse grupo de 144 mil seria formado apenas pelos judeus, devido às 12 tribos. Mas essa interpretação não tem base bíblica e nem fundamentação histórica. Primeiro, as tribos mencionadas em Apocalipse 7 não são exatamente iguais às mesmas que aparecem na promessa de Ezequiel 48 e Gênesis 49. Estão de fora Dan e Efraim. Em segundo lugar, 10 tribos não existiam mais. O reino do norte de Israel, que era composto de 10 tribos,
desapareceu da história com a conquista assíria no século 8 a.C. Segundo Reis, capítulo 17, versos 5 ao 23. A maioria das pessoas pertencentes a essas 10 tribos foram deportadas da Palestina e espalhadas entre as nações no Oriente Médio. No curso da história, eles se tornaram assimilados a essas nações, segundo Reis, capítulo 17, versos 24 ao 41, ou amalgamados entre si, que é misturado. Não seriam, portanto, judeus realmente puros. No Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 26. É dito: mas antes que viesse, verso 26 ao 29. Gálatas 3, verso 26 ao 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Portanto, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diante disso, concluímos que os 144.000 serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus, também chamado de Israel espiritual. Mais uma vez eu quero ler Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E agora Romanos, capítulo 9, verso. Romanos 9, versos 6 a 8. Diz o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E também podemos ver em Gálatas 6,16, Tiago 1, verso 1, que a gente vai ler também, e primeira carta de Pedro 1, no capítulo 2, aliás, verso 9 e 10. Agora, por que 144.000? O número 144.000 é resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1.000, que dá 144.000. Por que isso? 12 é o número das tribos de Israel do Antigo Testamento, e representa também o número da igreja construída sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Efésios 2, verso 20, fundamento o qual é Jesus Cristo. Na Nova Jerusalém, as 12 portas são nomeadas após as 12 tribos de Israel e seus 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos, representando assim o Israel tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Assim, o número 144, 12 vezes 12, representa a totalidade de Israel, ou seja, a totalidade do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento. E o número 1.000? 1.000 era uma unidade militar básica no Antigo Israel. A frase milhares de Israel é usada como um sinônimo para o exército de Israel e tem a mesma conotação que os batalhões de Israel. Os 144.000 selados compõem-se de 144 unidades militares, 12 de cada tribo, significando uma totalidade de Israel. João utiliza imagens de uma batalha para retratar a igreja em seu aspecto de luta terrestre, uma igreja militante. Os 144.000 estão prestes a passar pela grande tribulação e é natural e muito apropriado entender os selados em termos militar de um exército organizado em unidades militares prontas para a guerra. São esses os 144.000. Esse, aliás, é o simbolismo do que significa 144.000. E são eles que combaterão a besta de Apocalipse 13. Agora, o simbolismo seria apenas nesse sentido? Seria um simbolismo em outra área?
Vamos ver um pouco mais para frente. Vamos ler de novo Apocalipse 7. Verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Lembrando que o contexto aqui é o 6º selo, o juízo dos vivos. Os 144 mil serão os primeiros a serem selados, ou seriam. Veremos daqui a pouco. O que seria esse selo e quais as características para recebermos esse selo? Primeiramente, a profecia diz que existem 4 anjos segurando os 4 ventos dos 4 pontos cardeais. Ventos simbolizam guerras, agitações. Daniel 7, verso 2, Jeremias 4, versos 11 ao 13, Jeremias 25, versos 31 ao 34, só para citar alguns versos. Os anjos só poderiam soltar os ventos da tribulação, ao menos quando os 144 mil fossem selados. Apocalipse 7, verso 4. E o que seria esse selo do Deus vivo? Alguns falam que seria o Espírito Santo, por conta do que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1. Vamos ver aqui Efésios, capítulo 1, verso 13 e verso 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então dizem que quem foi selado com o Espírito Santo, que esse seria o selo do Deus vivo. Só que Atos 5, verso 32, primeiramente, diz que o Espírito Santo é dado apenas àqueles que o obedecem. Mas como o texto é sugerido, eles receberam o Espírito Santo ali. Esse texto se refere ao Pentecoste, quando eles receberam ali o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa. E o contexto aqui do selamento dos salvos, do selo de Deus, do Deus vivo, é o tempo do fim. E a Bíblia fala do selo do Deus vivo, e não que eles seriam selados, né? Que os 144 mil seriam selados com o selo do Deus vivo, e não com o selo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um selo, ele é Deus. Assim como Jesus também não pode ser guardado. Como muitos dizem, guardo Jesus no meu coração. Mentira. Seu coração você tem que guardar a lei de Deus, santificar a Jesus, né? Isaías 8, no verso 19, temos uma citação que nos dá uma pista do que seria o selo de Deus. Isaías 8, verso 19, diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então aqui nos informa que a lei de Deus deve ser selada no nosso coração. Assim como Jeremias capítulo 31 nos fala. A lei de Deus, quando a comparamos com o próprio Deus, vemos que ela é a expressão do seu caráter, ou seja, é a sua vontade para com a humanidade, e contém os mesmos atributos de Deus. A Bíblia diz que Deus é justo, Romanos 3, verso 26, verdadeiro, João 3, verso 33, puro, primeira carta de João 3, verso 3, fiel, 1 João 1, verso 9, santo, Isaías 6, verso 13, 1 Pedro 1, verso 15, e verdade, João 14, verso 6. E a Bíblia diz que a lei de Deus é os mesmos atributos: justo, justa, verdadeira, pura, fiel, santa e verdade. Romanos 7, 12, Neemias 9, 13, Salmos 19, verso 7 e 8, Romanos 7, verso 12, e Salmo 119, verso 142 e verso 151. Aliás, o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo que é exaltando a lei de Deus ali, os seus mais de 100 versos, quase 200 versos.
A Bíblia também diz lá em Jeremias e em Hebreus, já que foi mencionado aqui Jeremias 31, que na nova aliança a lei de Deus seria gravada pelo Espírito Santo na nossa mente e no coração. Na época do Antigo Testamento, os selos, por exemplo, continham 3 principais elementos: o nome do governante, seu cargo e seu domínio. E os reis antigos costumavam selar suas leis como um anel ou sinete que continham seu nome. Quando analisamos os 10 mandamentos, percebemos que o 4º mandamento é o único que possui as 3 características: seu nome, Jeová teu Deus; seu título, cargo ou função, Criador; e o lugar de seu domínio ou jurisdição, o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia. Êxodo 20, portanto, vamos ler o 4º mandamento. Êxodo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia. É interessante que o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, falando da lei de Deus, e o 4º mandamento é o mandamento mais longo. O sábado do 7º dia é um eterno sinal de lealdade a Deus. É o símbolo externo de uma fé viva e profunda. E o sábado é o sinal de autoridade de Deus com seu povo e sinal de que é Deus quem nos santifica. A gente vê isso lá em Ezequiel, no capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Está escrito: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. E verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Aleluia. Agora, por que os líderes religiosos eles não explicam sobre isso? Ao contrário, eles dizem que o sábado não é mais para ser guardado. A própria Bíblia é quem responde. 1 Ezequiel 22, verso 8, ele diz, do povo: desprezaste as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados. Triste será o dia desses homens quando chegar no dia do juízo e ouvir isso da boca do próprio Deus. Mas Ezequiel 22, verso 26, falando diretamente aos sacerdotes, aos líderes religiosos, diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Quantos e quantos estão colocando, por exemplo, as coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja com desculpa de querer atrair o mundo para dentro para a conversão, quando na verdade eles estão convertendo a igreja ao mundo. E continuando, diz: não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. Quantos dizem por aí que se pode agora comer carne de porco, quando a Bíblia fala que é imundo? Nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. E no verso 28 ainda é dito: os seus profetas lhe encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz Jeová, assim diz Deus, Jeová o Senhor, sem que Jeová o Senhor tenha falado. E muitos gostam de ouvir as mentiras, muitos gostam de ouvir que estão desobrigados de guardar a lei de Deus. Mas é tudo isso, como a gente vê aqui, é profético. Na verdade, essas pessoas, elas são o que a Bíblia chama de rebeldes, que o próprio Deus chama de rebeldes. Porque se no começo da criação eles chamavam os filhos dos homens, você vai ver lá em Gênesis a separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens de rebeldes. Agora o próprio povo que se diz ser de Deus
O próprio Deus o chama de rebelde. Lá em Isaías 30, verso 8, ele manda escrever: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, Jeová. Então tome muito cuidado com esses líderes que ficam passando a lei de Deus para trás. A lei de Deus é a expressão do seu caráter e é a norma do juízo. Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Aleluia! A característica que identifica os selados é seu firme compromisso em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia! Não existe fé sem obediência. Tiago 2, verso 17. Ter o nome de Deus na fronte é refletir seu caráter e seus ensinos em nossas vidas. A lei de Deus é a expressão de seu caráter. E assim devemos expressar o caráter de Deus. Aleluia. Agora, quem são os 144.000? Seria um número simbólico representando a todos os salvos, ou seria literalmente apenas 144.000 salvos no tempo do fim? Hoje nós temos aproximadamente 20 milhões de adventistas do sétimo dia para uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, né? E existem aí muitas especulações sobre quem seriam, né, ou que seria esses 144.000. Pois bem, os 144.000, eu acredito que serão os primeiros a serem selados, né? Por quê? Primeiramente, né, quem são os 144.000? Tiago 1, no verso 1, é importante a gente ler esse verso. Está escrito assim: a gente já viu que não são apenas judeus, né? Mas vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, para quem Tiago estava escrevendo, né? Para os cristãos. No verso 2 ele diz: meus irmãos. Alguns eram conversos do paganismo e outros eram judeus, mas todos estavam incluídos nas 12 tribos. Como pode ser? Se não existiam mais as 12 tribos, como vimos. Na figura de linguagem do enxerto que Paulo usa em Romanos, a árvore de oliva representa Israel. Romanos capítulo 11, está escrito uma parábola bem interessante de Paulo. Romanos 11, a partir do verso 17, ele diz o seguinte: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aleluia. E verso 24,
Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, Tiago, ele usa uma figura de linguagem para se referir ao povo de Deus como um todo espalhados, dispersos entre as nações. Lembrando que somos herdeiros da promessa. Somos hoje o Israel de Deus. Então os 144 mil serão salvos dentre todas as nações. Agora esse número seria simbólico ou literal? E se for literal, serão apenas 144 mil salvos no tempo do fim? Também não são, é importante dizer, não são literalmente virgens, né? Vamos ver isso depois. E não são um reavivamento do Israel literal, mas um símbolo do Israel espiritual, a verdadeira igreja de Deus. Quando esse povo se levantar no tempo do fim, Satanás e seus agentes verão que Deus tem um povo puro nesta terra. Então, quando olhamos para o caráter dos 144 mil e analisamos a história bíblica e o grande conflito, percebemos que, assim como o Senhor Deus escolheu o antigo Israel e 12 patriarcas, e mais tarde escolheu 12 discípulos, assim também ele, no fim dos tempos, nas cenas finais da história da terra, escolherá 144 mil para uma obra especial. Vamos ler Apocalipse 7, mais uma vez o verso 3 e juntamente agora com o verso 4. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ouvi o número. O número tem um simbolismo, como vimos, mas é literal. 144 mil. Ele não ouviu 200 milhões. Ele ouviu 144 mil. Apocalipse 14 nos dá mais informações sobre os 144 mil. Apocalipse 14, vamos ler o verso 1 e o verso 4. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos ou são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aleluia. Primeiro, não existe no verso 1, não existe o artigo o, né, ou os. Por exemplo, ele não fala olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Ele fala 144 mil. Se ele fala os 144 mil, poderia dar a impressão de um simbolismo ou um título. E no verso 4 é dito: são as primícias para Deus. Ou seja, os 144 mil são as primícias de Deus e do Cordeiro. Eles não são todos da última geração que foram salvos. Se assim fosse, seriam chamados de vindimas. Na época do antigo Israel, haviam duas colheitas, uma na primavera e outra no outono, sendo a maior delas no outono. Foi ordenado que Israel tomasse as primícias e oferecesse ao Senhor. As primícias eram as melhores escolhas, os frutos mais especiais, a parte da colheita que amadureceu primeiro. Mas era apenas uma parte do todo, cuidadosamente selecionada, marcada, reservada e dedicada ao uso santo. A colheita final era maior. Então, Apocalipse 14, verso 4, explica que eles são as primícias da grande seara de salvos vivos. Não existe primícias sem seara ou colheita prevista, pois quando a profecia diz que os 144 mil são
são primícias dos salvos, está dizendo que haverá uma grande seara pela frente. Existem duas primícias e duas searas, a dos mortos e a dos vivos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos é dito o seguinte, no verso 20 e no verso 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois dos que são de Cristo, na sua vinda. Quando Jesus ressuscitou, levou com ele aqueles que foram ressuscitados por ocasião da sua ressurreição. Esses foram as primícias dos mortos, pois em sua vinda, em sua volta, ele ressuscitará uma grande multidão de salvos, a grande colheita dos ressuscitados. Não pode, biblicamente falando, existir primícias sem seara. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 754, Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido e sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. O molho dedicado a Deus representava a colheita. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Aleluia! Jesus ascende aos céus e apresenta as primícias. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 27, 26, se eu não estiver enganado. E lá também, acredito que em Efésios, deixa eu procurar aqui, lá em Efésios 4, verso 8 e 9, quando ele diz que ele levou cativo o cativeiro, quando ele ascendeu ali e derramou poder, derramou dons sobre os homens, fazendo uma alusão ao Pentecostes. Então os 144 mil, portanto, são as primícias dos salvos vivos. Apocalipse 14, verso 4. Também está escrito lá no Grande Conflito, página 648, 649. Apocalipse 7 é interessante, a partir do verso 9 também. Quando ele vê os 144 mil, veja que interessante também. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Ou seja, depois que ele viu os 144 mil, ele viu essa grande multidão e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Aleluia. As primícias, os 144 mil que foram selados primeiros,
que combatem a besta e pregam as 3 mensagens angélicas, e depois a grande multidão, que de tão grande ninguém podia contar. A grande colheita dos salvos vivos que passarão pela grande tribulação, pela angústia de Jacó. Perceba aqui, no capítulo 7, ele diz, verso 4, ouvi o número dos que foram selados, e era 144 mil. E em Apocalipse 14, verso 1, ele diz, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. E no verso, em Apocalipse 7, no verso 9, ele diz, depois destas coisas vi e eis grande multidão. Então, são 2 povos, realmente, são 2 categorias de pessoas, digamos assim, distintas. Essa última geração de crentes se vestem de branco, porque essa última geração de crentes se veste de branco porque depositaram sua esperança de vida nos méritos do sangue de Jesus e confiaram nele, recusando-se a receber o selo da autoridade da besta. Nunca mais terão fome nem sede. A besta negou a eles o pão e a água, mas eles se manteram firmes na guarda do 4º mandamento e não aceitaram o seu decreto de honrar o domingo como um dia santo. Além da besta lhes negarem o mantimento, muito provavelmente por ocasião das pragas, os pastos e os frutos e a vegetação ficam secos, e os rios e fontes tornam-se em sangue. Joel 1, verso 15 e verso 18 ao 20, e Apocalipse 16, versos 4 ao 7. Neste tempo se cumprirá as palavras do profeta Isaías, e a dieta de justiça será reduzida para pão e água. Isaías 33, verso 16. O meu povo habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Aleluia. O sol recebe poder para abrasar os homens, mas os justos serão protegidos. Aleluia. Mais uma vez, repetindo, que o contexto de Apocalipse 7 é um parêntese no 6º selo. Ele trata daqueles que irão passar pela grande tribulação, resistindo à marca da besta. E o contexto de Apocalipse 14, da mesma forma, é o capítulo 13. Enquanto no capítulo 13, João vê os poderes satânicos tentando forçar uma adoração à besta, no capítulo 14, João vê o povo que combate a besta e vê um povo que tem o nome de Jesus e do Pai em suas frontes. Vamos ler de novo Apocalipse 14. Agora vamos ler do versos 1 ao 5, já chegando ao final do estudo. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macumularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. O Monte Sião é uma referência ao lugar de habitação de Deus. Está lá em Salmos 113, Salmo 9, Salmo 78, Salmo 14, Salmo 2, Isaías 35, verso 10, Hebreus 12, versos 22 ao 24. Não se macularam com mulheres. Aqui está falando de fornicação espiritual. Apocalipse 2, verso 20 ao 22, por exemplo. Eles se entregaram ao Senhor Jesus por completo.
A grande meretriz espiritual é a mulher de Apocalipse 17. Essa mulher, essa igreja, trocou os ensinamentos e os mandamentos de Deus por doutrinas, tradições e mandamentos de homens. E tem dado ao mundo a beber do vinho de sua prostituição. Aqui diz: foram redimidos, descobriram a verdade e se apegaram à verdade, unindo-se a Cristo e o seguindo. Guardam todos os mandamentos de Deus, guardam a lei no espírito da lei. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Não gostam de mentira, não gostam do erro, não gostam de fofoca, de ouvir falar mal dos outros. Sofonias, capítulo 3, está escrito o seguinte: fazendo aqui uma comparação com as pessoas que irão viver exatamente no tempo do fim. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, verso 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor Jeová. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Aleluia. E lá em Isaías 33, muito importante esse verso. Isaías 33, a partir do verso 14 até o verso, pelo menos, 16. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Ou seja, quem se salvará? Quem subsistirá ao Deus Todo-Poderoso? Verso 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Aleluia! Estas são algumas características dos 144 mil. Ser cristão significa viver como Jesus viveu. E eles seguem a Jesus na alegria e na tristeza. Eles seguem a Cristo enfrentando os erros e sem medo da morte. Eles têm o caráter de Jesus. Todos os seus atos e pensamentos são puros. Os seus pensamentos estão em harmonia com a vontade de Deus. Suas características, portanto, obediência, pureza, veracidade e separação do mundo. Aleluia! No próximo tema, estudaremos sobre as 3 mensagens angélicas e a ceifa do Senhor, a partir de Apocalipse 14, verso 6. Fique com a paz de Jesus e até a próxima sexta, se Deus assim permitir. Amém.